Olá, tudo bem? Meu nome é Eliezer de Oliveira e eu quero trazer para você uma palavra de Deus que tem colocado muito no meu coração, tem falado muito ao meu coração a respeito de fundamentos. É uma palavra que eu tenho visto, eu tenho estudado ela e não sei se eu vou conseguir transmitir a totalidade dela em uma parte só, talvez vou estar dividindo esta palavra para que não fique tão cansativo e possa ficar de forma didática também. Esteja vendo esse vídeo, esteja compartilhando, esteja comentando sobre isso, que é até importante para o crescimento do que Deus está fazendo na minha vida. Bom, essa palavra está baseada em Lucas capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Uma palavra conhecida que fala sobre os fundamentos que nós temos que ter em Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 6, do 46 até o 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra e sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, interessante essa palavra quando eu li, uma palavra bem conhecida, uma palavra que muitas pessoas já conhecem ela, mas o que me chamou a atenção é a respeito da palavra fundamento. O que é um fundamento? Né? Para que serve um fundamento? Aonde é construído um fundamento? E aqui na minha região, sou da cidade de Itapema, Santa Catarina, nós temos muitas construções de prédios. E um dia, olhando pela janela do meu apartamento, do lado tem uma construtora, e eles estavam fazendo os fundamentos de um prédio. E cavaram o buraco, entraram naquele buraco e começaram a construir esses fundamentos. E Deus já tinha me dado essa palavra de uma forma mais simples, e eu falei, nossa, que interessante, né, ver esses fundamentos sendo construídos. E fundamentos é algo que vai ser erguido, é algo que vai ser construído sobre esse fundamento, sobre essa base que está sendo feita. Mas se esse fundamento não é construído na rocha, se é construído na areia, como diz a palavra, quando vir a tempestade, quando vir o mar, né, bater nesse edifício, nessa construção, se ela não estiver na rocha, que é Jesus, ela vai desmoronar. Ela pode desmoronar, ela pode rachar, ela pode ter trincas, ela pode ser abalada e cair por si só, ou seja, desmoronar por si mesma. Por que isso? Eu fiquei pensando, fiquei lendo a palavra e algumas coisas me chamaram bastante atenção. A primeira, no verso 46, foi que, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Bom, Jesus, ele como mestre, conhecedor da palavra, conhecedor da lei, né? Ele era já mestre na lei, ele estava não só simplesmente falando nesses versículos finais aqui do capítulo de Lucas, e Lucas coloca isso de uma forma cronológica, né? Ele estava falando de tudo o que aconteceu no capítulo 6. Então, quando ele fala aqui no verso 46, que ele está falando, me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando, ele está falando do verso 1, quando Jesus estava no sábado,
com seus discípulos e eles foram ali comer as espigas, comer daquela lavoura, porque eles estavam com fome. E olha só que o texto fala em Lucas 6:1. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Quem disse isso? Alguns fariseus, alguns judeus. Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da propiciação e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, quando Jesus fala aqui no 46, me chamais de Senhor, Senhor, mas não escutam, né? Não fazei os que vos mando, ele está falando dessa lei que está em Deuteronômio. Dessa lei que o senhor da vinha, o senhor daquela lavoura, no sábado ele descansava. E o servo, o filho do servo, a serva, o filho da serva, o estrangeiro, o que estava viajando, podia entrar naquela lavoura e comer daquele alimento ali. Ele não poderia levar, mas ele poderia comer. Então, Jesus está questionando os fariseus exatamente disso. Que ele não estava descumprindo uma lei, ele estava usufruindo do que ele seria também. Aqui Jesus está tipificando ele, Senhor do sábado, que Jesus morreu no sábado, para nós usufruirmos da graça de podermos comer do pão da vida e ser vivos, ressurretos pelo poder do sangue derramado na cruz, como Jesus é ressurreto e vivo está no céu. Jesus está falando que ele é o Senhor do sábado. Ele descansou no sábado para que nós, pela graça, tivéssemos vida. Então, quando Jesus está falando desse fundamento, olha só, desse fundamento, me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, o que Jesus está finalizando no verso 46? Ele está falando que ele é o Senhor do sábado. Mas que muitas pessoas têm escutado a palavra de Deus, como aqueles fariseus. Muitas pessoas têm ido às igrejas, muitas pessoas têm ido em congressos evangélicos, muitas pessoas têm participado de ministérios, estão integrados dentro das suas instituições evangélicas, seja ministérios, né, como missões, etc., que têm escutado, mas não têm praticado esse descanso no Senhor. E nós vamos estar entendendo o que é mais esse descanso no Senhor no decorrer de todo esse capítulo, né, dessa palavra, sobre fundamentos. Então, um dos fundamentos tão importantes na nossa vida hoje, que nós usufruímos do Senhor do sábado, é escutar e obedecer. Muito tem se pregado, tem se papagaiado dentro das igrejas, mas pouco tem se executado no trabalho, dentro da casa, fora de casa, até dentro das igrejas. Muitas pessoas têm pregado e não têm vivido. Muitas pessoas estão dentro de ministérios, mas apenas com uma fachada. Escuta, mas não pratica. Pratica para os outros ver. Mas o que Deus está falando aqui, que Jesus está falando aqui nesse momento, é que Jesus conhecia o coração desses fariseus. Esses doutores da lei também, que conheciam a lei, que conheciam e sabiam da lei do sábado, mas que não praticavam. Como muitos conhecem da Bíblia, muitos entendem da Bíblia, mas não a praticam. Muitos chamam de Jesus Senhor, mas quebram aliança com Jesus,
para fazerem alianças com os homens. Não querem chatear os homens, mas magoam o coração de Jesus, mas magoou o coração de Deus. E nós vamos ver isso no capítulo 3 de Hebreus e no capítulo 14 de Números, que Deus se indigna, ele fica indignado com esse tipo de pessoa que fala que é dele, mas não vive a palavra. Quebra a aliança com ele, mas não quebra a aliança com os homens. Irmãos, o que nós temos que entender é que nós temos que escutar a voz de Deus. Muito tem se ensinado a buscar intimidade também com Deus, que é muito importante. Jejuar, orar, estar incluso dentro de uma igreja. É muito importante tudo isso. E tudo tem seu tempo. Mas um tempo que ninguém pode abrir mão é de entrar no seu quarto, fechar a porta e ter o seu secreto com Deus. Salmos 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele. Habitar, irmãos, não é ter algum tempo, um tempo de lazer com Deus. Habitar não é ter um tempo passageiro com Deus. Habitar é habitar. É você construir fundamentos de uma casa espiritual que só você e Deus conhece. É o teu secreto com Deus que só você e Deus conhece. Nem o inimigo conhece essa habitação secreta em Deus. É o que Jesus está falando aqui. Me chamam de Senhor e Senhor e não fazeis o que eu vos mando. Religiosidade. Idolatram a religiosidade, idolatram o pastor, idolatram o líder, idolatram o ministério, idolatram até o próprio propósito do qual foi chamado, mas não idolatram ao único Deus, Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando a gente idolatra alguma coisa, nós queremos ela dentro de nós. Quando nós idolatramos alguma coisa, nós queremos estar habitado dentro dessa coisa. Ou seja, habitado na casa do Altíssimo, no seu esconderijo. E para habitar nós temos que construir fundamentos dessa casa espiritual. É isso que Jesus está falando para esses fariseus. Vocês conhecem muito bem a lei, me chamam de Senhor e Senhor, mas não entendem o que significa isso. Não vivem isso. Escutam, mas não praticam. Nesse momento, em Lucas capítulo 6, do verso 1, que vai até o verso 5, esse pequeno trecho, quando eles entram nessa seara para comer, Jesus está falando até de Davi. Ué, você não conhece Davi? Davi entrou lá, comeu os pães que estavam no templo, para ele e para os soldados dele. Davi podia entrar ali. Davi já estava tipificando Jesus Cristo, porque Davi recebeu a estola sacerdotal para isso. Davi recebeu isso. O texto lá em 1 Samuel fala que Davi recebeu essa estola. Então quem recebe a estola é sacerdote. Ele podia entrar ali. Ele está tipificando Jesus Cristo, que é o pão da vida, que vai lá, vai trazer o pão para os sedentos, para alimentar os sedentos. Jesus é o pão da vida que nos alimenta. Ele é o Senhor do sábado, que descansou no sábado, que foi crucificado, que morreu no sábado, ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou no domingo, para que nós tenhamos vida. Então, fundamentos, um dos fundamentos muito importantes que nós precisamos entender é escutar e praticar. Praticar dentro da nossa casa. A família precisa ser estruturada. A família, ela precisa estar alicerçada. O pai, ele é o sacerdote, ele é o rei e o profeta do seu lar. Casa tem muito, lar é diferente. Lar é lugar de paz, lar é lugar da presença de Deus. Lar é lugar aonde Jesus habita. Quando as pessoas chegam dentro da sua casa, elas falam assim: que bom, eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa, nesse lar. Mas para isso o pai tem que tomar uma posição. Ele tem que ser sacerdote, ele tem que ensinar a esposa a ser mãe. Ele tem que aprender a ser pai. Ele tem que aprender a ser esposo. Ele tem que ensinar os filhos no seu exemplo.
Ele tem que ser exemplo de governo dentro da sua casa. Ele tem que ser exemplo de sustento na sua casa. Ele tem que ser exemplo de homem de Deus que escuta e pratica a palavra de Deus. Ele tem que ser exemplo no tratar a sua esposa como Jesus cuidou da igreja. Ele tem que ensinar os filhos a construir alicerces e fundamentos. Aonde estão os pais hoje? Nas redes sociais, seguindo as pessoas que têm status, quantos seguidores tem. Tem muita gente seguindo um monte de coisa. Segue pessoas, segue figuras populares dentro das redes sociais. Não há problema com isso, desde que elas não sejam exemplo para você. O exemplo de você seguir maior é Jesus Cristo. E para você seguir Jesus Cristo, você tem que estar fundamentado na palavra dele. Não adianta você chamar Senhor, Senhor apenas Jesus. É escutar e praticar a palavra dele. Então, fundamento, habitar na casa de Deus, na casa espiritual, que você vai construir, que você, pai, vai construir, que você, mãe, vai construir, que você, filho, vai construir, que vocês, famílias, vão construir. É necessário tomar uma atitude dentro da nossa casa para que os nossos filhos vejam em nós exemplos, exemplo de oração, exemplo de jejum, exemplo de governo, exemplo de sustento, exemplo de ministério, exemplo de intimidade com Deus. Muito tem se corrido atrás de profeta e nada contra a profecia. Eu recebo muitas profecias e hoje estou nessa cidade de algo que Deus falou para mim, e um profeta que não sabia de nada veio até na minha casa e falou tudo o que estava acontecendo, só eu e minha esposa sabíamos. É uma testificação profética, porque a profecia vem para direcionar, incentivar, exortar e disciplinar a gente. Então eu creio em profecias, mas as pessoas estão correndo muito atrás de profecias e não estão escutando o maior profeta, que é o Espírito Santo, porque não tem intimidade com ele. Seguem pessoas para seguir o exemplo dessas pessoas nas redes sociais, mas não seguem o exemplo de Jesus, que tinha intimidade com Deus. E nós vamos ver nesse texto aqui a intimidade que Jesus